Conectando aqui, pessoal, a gente já inicia a nossa live, tá bom? Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Agora às 16h30, conforme combinado, a gente faz o Café com a Carla, que é uma live em aberta para a gente responder as perguntas da nossa audiência. Então, vocês conseguem participar ao vivo. Quem quiser mandar a mensagem, mandar a pergunta aqui embaixo, fiquem à vontade. Tem aqui um balãozinho com ponto de interrogação, então pode compartilhar a sua pergunta. Ou então participar ao vivo, é só fazer a solicitação para entrar ao vivo e aí a gente consegue conversar para esclarecer suas dúvidas, expor suas opiniões, experiências. Então, essa proposta da live que a gente faz toda terça-feira às 16h30, que é o Café com a Carla, é que seja uma live aberta, em que você possa participar ao vivo, tá certo? Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas, para fazer a solicitação. Ó, já tem uma solicitação aqui do Jorge. Conectando aqui com o Jorge. Vamos ver se a gente consegue entrar ao vivo com o Jorge. Olá, Jorge. Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer, Carla, Jorge. Jorge, me fala de onde você fala. Eu tô aqui de São Paulo, bairro Vila Nova Conceição. Sensacional, Jorge. Você é profissional de educação física, físio? Sim, sou profissional de educação física, tenho pós-graduação em fisiologia do exercício e no exercício como terapia para clínicas médicas na Escola Paulista de Medicina, né? Sensacional. Bem-vindo, Jorge. Sim, muito obrigado. Vamos participar aí do grupo. Muito interessante aí que vocês vão falar, né? Muito bom, muito bom. Tirar as dúvidas aí. É isso aí, fica à vontade, Jorge. Tá certo. Eu vou entrar, assim, posso falar, cara? Pode, lógico. Tá. Eu vou começar com um aluno, um paciente essa semana, com caquexia, tá? Devido a vindo da Covid, enfim, eu já estava vendo alguma coisa, até umas professoras ali, um pessoal da USP, né, que faz um trabalho, começou a fazer um trabalho com isso. O que você poderia me passar de informação a respeito disso? Para treinamento mesmo já, né? Não sei se cabe isso, estou te perguntando, não sei se cabe. Cabe. Caquexia é uma condição, né? E até é legal a gente informar o pessoal, né? Tem muita gente que não conhece o termo caquexia, mas é um termo que a gente já utiliza há bastante tempo. Não, tá perfeito. A gente falava, nossa, tal pessoa é muito caquética, né? Então, a questão do caquético vem exatamente da caquexia, que é uma perda de peso acentuada, geralmente rápida, e acompanhada por um processo significativo de perda de massa muscular, né? E isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida, né, dessas pessoas que estão nesse processo de caquexia, geralmente associados a processos patológicos, né? Então, derivados, como o Jorge colocou aqui, né? Então, no caso do aluno dele, da Covid-19, mas a gente se depara bastante com a condição de caquexia no envelhecimento patológico, né? Então, um processo aí de senilidade, pacientes com HIV e AIDS que podem desenvolver caquexia, então também é um quadro que às vezes a gente acaba encontrando, algumas condições oncológicas em um paciente mais num processo de finitude, tá? Cardiopatias também, né? Cardiopatias. Então, o que acaba acontecendo, né, na caquexia é uma perda de função muito grande, né? Então, pelo fato de ter perdido muito peso e muita massa muscular, isso impacta na execução das suas atividades de vida diária, né? Então, o aluno ele não consegue levantar da cadeira sozinho, ele não consegue ir no banheiro sozinho, tomar banho. E aí, claro que a gente precisa trabalhar uma parte cardiorrespiratória, Jorge, mas o nosso carro-chefe na prescrição e no tratamento acaba sendo o treinamento de fortalecimento muscular. Então, precisa, né, trabalhar exercícios de força
de acordo com a condição clínica, né? Então a gente não consegue começar com uma intensidade muito alta, mas é muito importante a gente priorizar, né, o carro-chefe nesse perfil, até a gente reverter um quadro de caquexia, é o fortalecimento muscular. Então, trabalhar aí exercícios, seja com equipamentos, né? Então, você que já está mais na prática clínica sabe muito bem que, às vezes, dependendo do local que a gente atende, não tem tanto equipamento de musculação, a gente acaba optando por materiais alternativos, como banda elástica, como halter, caneleira, né, ou o próprio peso corporal. E até um ponto, né, de parênteses, que às vezes a gente tem equipamento, mas a carga mínima acaba sendo pesada, né? Eu tinha uma aluna que a gente tinha todo o equipamento à disposição na academia do prédio dela, mas por não ser equipamentos mais voltados para a prática clínica, o peso mínimo acabava sendo pesado para ela e a gente não conseguia ter um rendimento muito produtivo. Então, fortalecimento. E aí, Jorge, um cuidado importante é a alimentação, né? Então, por estar, né? A gente sabe que, eu vou trabalhar hipertrofia, né? Fortalecimento, mas a gente acaba promovendo um certo gasto calórico e se o padrão de alimentação não está adequado, a gente não consegue reverter um quadro de caquexia só com exercício. Então, precisa ter muitas vezes um acompanhamento nutricional e saber como que está a ingesta proteica dessa sua aluna, do seu aluno. Proteína importantíssimo, né? Em especial treino de força, pós-treino, para recuperar esse desgaste fisiológico que ocorre, né? Não tem como, né? Eu sempre falo para os alunos, né? Eu falo assim, no treino em si, a gente perde, a gente vai ganhar na recuperação e numa boa alimentação, né? Acho que é por aí mesmo, sim. Exatamente. E essa recuperação a gente precisa da alimentação equilibrada, né? Então, da ingesta proteica. A gente precisa, né, ter a questão do descanso, né? Então, o sono reparador, que é onde a gente equilibra a produção hormonal, que auxilia nesse processo anabólico de recuperação e melhora aí da condição inicial. A questão da saúde mental também interfere, então nós sabemos aí que quando a gente está um pouco mais estressada, um pouco mais cansada, essa recuperação não acontece de forma efetiva, certo, Jorge? Certo, certo. Muito bom, muito bom. E você tem se deparado com bastante alunos nessa condição? Então, assim, especificamente, nesse caso que está bem, o senhor é um senhorzinho, está bem nessa condição, mas eu estou vindo agora de uma aula de uma outra aluna de recuperação de câncer de mama, tá? Então, ela terminou quimioterapia semana passada, né? E a gente está usando um protocolo de reabilitação para câncer de mama, que, como você disse, aí também está com perda de massa muscular significante, né? Só que aí a gente já começou um processo de fortalecimento também, né? Estou fazendo uma residência dela por enquanto, porque ainda teve um pouco de queda de cabelo, já é uma senhora não, uma senhora, tá? Então tem um pouquinho essa coisa da parte, como é que fala? Não é estética que a gente pode dizer, de mas autoestima, enfim. Né? Que a gente fala. Autoestima, essa palavra, isso que eu queria dizer, né? Então, a gente também está nesse processo, mas até falei assim, eu deixo mais para frente, a gente fala sobre isso. Mas, não, enfim. mas pode aproveitar aí, se tiver mais dúvida, quiser compartilhar, porque é isso que acontece, né, Jorge? A gente acaba se deparando com diversas condições, que muitas vezes a condição clínica se sobrepõe, mas por diagnósticos diferentes. Exato. E aí envolve também, né, a questão do gênero, né, enfim, uma certas fatores, né, que vão influenciando nesse tipo de treinamento. E agora, cada vez mais tem surgido para mim, eu optei um pouco por essa área também, apesar de gostar da área de performance, mas dos casos clínicos, né? E é muito legal você ver a evolução. O atleta é legal também, mas a pessoa recuperar, a conseguir fazer as atividades físicas dela diárias, né? Ela falou, já consegui levantar, tomar banho, escovar o dente. É muito legal também, né? Faz parte também de tomar que são coisas que pessoas saudáveis no dia a dia a gente não valoriza tanto, né? Mas quando a gente se depara com uma condição, né? Então, no seu caso, a sua aluna que estava com uma certa dificuldade de levantar, tomar banho, né? O fato de você proporcionar um tratamento que devolva a ela, né, essa condição de autonomia e independência para executar essas atividades. Nossa, muito legal. Não tem dinheiro que pague, né, Jorge? Não tem, não. É isso aí.
E a gente seguiu sempre com segurança, né, Carla? Eu acho que é importante aí dar sempre o primeiro passo. É como você falou antes aí, né? Ah, vou usar peso. Não, não vou usar peso. Às vezes dar um passo, caminhar, levantar de uma cadeira, né? Começar isso aí já é bem importante mesmo, né? Muito legal. Muito Exatamente. legal. Você sabe que eu atendi o ano passado um senhor que eu comecei a atendê-lo praticamente dentro do hospital, né? Que ele foi Hum, internado por conta de uma arritmia, ele teve que fazer um ó, procedimento de ablação, mas idoso, ficou muito tempo acamado e perdeu muita força, né? E aí ele não estava fazendo fisioterapia dentro do hospital, e assim, ele era muito grande, perto da esposa dele, então ele não conseguia levantar sozinho para ir no banheiro, né? Aí mexe olha com toda só. a questão de estrutura familiar, necessidade de cuidador. E aí a gente começou a reabilitação dentro do hospital. E é isso, né? Então, é praticamente o começo, treinar, sentar e levantar, dar alguns passos sem se cansar, levantar os braços para conseguir tomar banho sozinho, né? Então, são atividades que você fala, mas isso eu nunca pensei que eu ia prescrever um treinamento dessa característica. Mas faz toda a diferença quando a gente se depara numa condição clínica dessa, né? Sim, sim. Eu posso falar um outro caso clínico que está Pode, para pode. surgir também, Aproveita, Jorge, que aproveita. o pai de um aluno meu, né, que trombo na válvula cardíaca. Ele trocou a válvula faz um ano e agora, há umas 2, 3 semanas atrás, com trombo, precisou ser socorrido, porque a característica de um tipo de infarto, mas na verdade era o trombo, e a gente está aí na expectativa de que tenha dissolvido, que isso tenha desaparecido, porque não tem muito o que fazer, né, cara? Porque, lógico, estou falando como leigo na medicina, estou falando da minha parte, o que os médicos passaram para a gente. Mas, assim, na questão do treino, para ele voltar a uma atividade, seria também treino de força, no caso, musculação, bem leve também, né? Na verdade, a gente vai depender da condição que ele sai do hospital. Quando a gente pega um paciente cardiopata, né, independente da causa, né, então nesse caso a necessidade da troca da válvula cardíaca, né, ficou muito tempo em repouso, ele deve ter perdido muita massa muscular, Sim, mas sim, pelo sim. fato de ser cardiopata, a gente preconiza um condicionamento cardiorrespiratório, né? Então a gente precisa trabalhar condicionamento, exercício aeróbio. Só que Aeróbica, né? sem força muscular, a gente não consegue evoluir um treino cardio. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? O pessoal fala, cardiopata tem que ser aeróbico. Só que se ele não Não, tem nem não. condição de ficar em pé, eu não consigo colocar ele para andar. Ou colocar Sim. ele para fazer uma bike, um ciclo de braço. Então, vai depender muito da condição clínica que ele sair do hospital. Acredito eu, pela condição, né, que você está passando. Já é idoso, né? Então tá um tempo internado, vai ter uma perda significativa de músculo. Isso vai comprometer um pouquinho a funcionalidade. Então, provavelmente você, a partir da avaliação, né? Então, que vai determinar é como você vai Sim, o médico. avaliar, O mas médico vai passar, né? exato, e aí você vai acabar quase que obrigatoriamente tendo que priorizar no início um fortalecimento muscular e aos poucos você vai conseguir introduzindo um treino aeróbio aí nesse meio tempo. Mas primeiro você precisa garantir que ele tenha força para isso, né? Quando a gente não tem força, eu sempre falo, a pessoa acha que é só falta de condicionamento, mas não é. Ele fadiga a periferia, né? Então fadiga a musculatura de membros e acaba Sim, sim. sobrecarregando parte cardiorrespiratória. Então, Então, praticamente, quem passa por um processo de internação vai ter que fortalecer primeiro antes de colocar no aeróbio. e sempre começando aos poucos mesmo, porque, assim, no caso desse trombo na válvula cardíaca, né, que a gente não sabe como é que está agora, mas, tipo, o retorno venoso durante o exercício, ele tem um aumento, né? Isso também acho que não prejudica, não, né? Desde que seja feito com... O que você vai precisar saber muito bem, Jorge, é qual vai ser a condição cardíaca dele mesmo, né? Então, eu não sei qual das válvulas dele está comprometida, né? Então, se é uma válvula Tá. atrioventricular ou ventricular mesmo, né? Então, se tem algum comprometimento de refluxo sanguíneo e qual é a função de contratilidade. Então, Tá. provavelmente ele vai sair da internação com um exame de imagem, um ecocardiograma, que vai te mostrar realmente a condição desse Legal. coração, tá? E aí sim você vai conseguir saber se vai ter algum comprometimento mais central e que possa interferir no rendimento dele, tá? Então, Legal. vai depender muito
do exame do ecocardiograma que ele vai te trazer no pós-alta, tá? A gente torce aí para que não tenha nenhuma demanda mais acentuada, né? Que a gente consiga reverter isso só com reabilitação, mas vai depender muito dessa condição clínica realmente que só o exame de imagem vai te mostrar. Ah, legal. Será que tem mais gente querendo participar? Só eu falo. Fica à vontade. A hora que você liberar, a gente libera para outro. Se você tiver pode ir, que já depois a gente tem mais semana, durante a semana. Tá bom? Perfeito. Muito Jorge, obrigado. Eu que agradeço, viu? Obrigado pela participação. Fiquei feliz de te conhecer. Sucesso aí na sua trajetória, viu? E continue ajudando muitas pessoas através do exercício. Eu que agradeço a oportunidade de aprender um pouquinho mais aí com vocês, tá? Obrigada, Jorge. Tá. Vou continuar aqui, né? Perfeito. Aí vou pedir só para você apertar o xizinho aqui para desconectar com a gente. Cadê o xizinho? Ah, tá. E aí, pessoal, aproveitando, quem quiser participar ao vivo, só enviar a solicitação, né? As nossas lives de terça-feira, das 16h30 às 17 horas, é o Café com a Carla, em que a gente abre oportunidade para vocês participarem ao vivo, compartilhar a experiência, tirar as dúvidas mais específicas. Então, não é um tema fechado. Na verdade, vocês que trazem esse tema, essa discussão para a nossa live, tá? Quem não quiser participar ao vivo, mas quiser mandar pergunta, pode mandar ou aqui nos comentários, ou nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação, que eu vou tirando as dúvidas com vocês. E enquanto o pessoal aqui se voluntaria, o Pedro, né, já tinha mandado uma pergunta aqui anteriormente, enquanto eu conversava com o Jorge, que ele colocou: olá, boa tarde, eu, enquanto estudante, ainda tenho dúvidas sobre hipertensão. O indicado para esse grupo seriam exercícios com mais isometria ou o contrário? Pedro, bem-vindo! E, gente, já aproveito até para pegar o gancho, que assim como o Pedro, que é estudante, nós estamos recebendo diversos estudantes aqui nos nossos canais de comunicação, que estão acompanhando os conteúdos. Pessoal, esses conteúdos também são para vocês, então vocês já saem na frente, já se informando da área da saúde, se empoderando desse conhecimento, tá bom? Pedro, quando a gente fala em hipertensão, antigamente a gente super contraindicava exercícios isométricos, tá? Então, por que era contraindicado? Porque a gente acreditava que a isometria poderia aumentar exponencialmente a pressão arterial durante a execução do exercício. O que é importante a gente saber? Que não é só o fato do exercício ser isométrico que vai proporcionar esse aumento de pressão. O que vai determinar é a intensidade, o tempo da isometria e massa muscular envolvida, tá? Então, não adianta a gente colocar todos os exercícios isométricos no mesmo balaio e falar que é proibido fazer exercício isométrico porque aumenta a pressão, tá? O que vai determinar esse potencial de aumento de pressão e potencial risco de isometria durante a execução do seu treino, se for a proposta da isometria, é o tempo que você vai manter a posição, então o tempo de isometria, a carga e massa muscular envolvida, porque quanto maior a massa muscular envolvida, maior é o potencial de aumento. Quanto maior a carga envolvida, maior o potencial de aumento. Quanto maior o tempo de isometria, maior o potencial aumento, tá? Então, a gente não tem uma contraindicação absoluta de que exercícios isométricos não podem ser realizados por hipertensos. O que a gente tem que controlar a dose do exercício. O que a gente já sabe em relação a exercícios isométricos e dinâmicos é que, em vias de fortalecimento, todos os estudos que a gente tem indicado, os exercícios dinâmicos, eles proporcionam um melhor resultado no menor curto espaço de tempo. Mas podem existir algumas situações em que a gente vai acabar priorizando o exercício isométrico. E aí quer dizer que, então, vamos dizer assim, por outras questões ortopédicas, por exemplo, eu quero priorizar a isometria, mas o indivíduo é hipertenso, eu não posso realizar? Pode, desde que eu controle esses fatores de tempo de isometria, massa muscular envolvida e intensidade que eu estou realizando, tá? Então, a carga do treino. Então, entendam que dinâmico, ele acaba sendo a nossa prioridade quando a gente fala em fortalecimento. Caso o seu aluno não possa fazer o dinâmico ou não tenha uma condição clínica para isso, a gente pode usar o isométrico, mesmo ele sendo
hipertenso, desde que eu controle os outros fatores que possam colocar esse nosso aluno em risco, tá bom? Então, espero ter respondido a sua pergunta, Pedro. Caso não tenha ficado claro, pode mandar de novo. E aí, reforço com vocês, gente. Mesmo que você é estudante, pode mandar pergunta. Nosso conteúdo também é para você. A ideia é que a gente compartilhe aí tudo que a gente pode voltado para a parte de prescrição e exercício físico. Vamos lá, que tem mais perguntas aqui. A Bela Pellegrini mandou: como mensurar a frequência cardíaca máxima para treino em usuários de beta-bloqueador se o teste ergométrico foi feito sem uso? Bela, pergunta sensacional. E aí já faço um parênteses. Quando acontece isso, pessoal? Se o teste foi feito sem uso do beta-bloqueador e o paciente no dia a dia usa beta-bloqueador, desconsiderem zona-alvo de treino com base naquele teste, tá? Porque, de certa forma, ele não vai te revelar. O que ele te revelou é a questão de segurança. Risco dele ter qualquer evento durante o esforço, que foi medido o esforço máximo no teste ergométrico, mas que o nosso aluno usa beta-bloqueador, então ele está bloqueado disso acontecer. O que a gente acaba utilizando ou a gente descarta, tá? Os dados do teste em relação à prescrição, Bela. E aí o que eu recomendo é a gente utilizar fórmulas de estimativa. Então a gente mensura a frequência cardíaca dele em repouso com o beta-bloqueador e substitui na fórmula de Carvone, que é a frequência cardíaca de repouso mais o percentual que você quer trabalhar, vezes a frequência cardíaca máxima preconizada. E aí você pode utilizar a máxima preconizada do teste menos a de repouso, tá bom? Então, você não vai utilizar a zona de treinamento que foi determinada no teste, porque ele fez sem beta-bloqueador e no dia a dia ele usa. Então, você vai, com os dados da frequência de repouso com beta-bloqueador, você substitui na fórmula de Carvonen para determinar a zona-alvo, e aí o percentual é o percentual que você quer trabalhar, tá certo? Então, se for entre 50% e 70%, por exemplo, substitui o percentual 0,5 e 0,7, e aí você vai conseguir determinar essa zona, tá? Mas muito legal que a Bela trouxe pra gente, porque acontece bastante, e às vezes tem muito profissional que mata, entre aspas, assim, quer colocar, aumenta a intensidade, porque quer chegar naquela frequência da zona determinada no teste que foi feito, sem o beta-bloqueador. Gente, ele não vai chegar e, na verdade, se ele tá tomando a medicação, não é para ele chegar, tá bom? Então, tem que sempre ficar atento a isso. Obrigado pela participação, Bela. E a nossa última participação de hoje aqui é a Silvia. Silva Edson, eu acho que é o Edson Silva, que fez a solicitação aqui para participar ao vivo. Edson, tô aceitando aqui a sua solicitação para você entrar na live com a gente. Vamos ver se o Edson consegue conectar com a gente. Já aceitei. Edson, o Instagram ele vai conseguir conectar dependendo da qualidade da conexão, tá? Então, não sei se você está em casa, se está em rede de Wi-Fi. Mas, ó, eu tô colocando aqui para aceitar, mas acho que não está conectando de forma efetiva. Vamos ver se a gente consegue que o Edson entre. Edson, para mim não está entrando a sua conexão. Ó, o Pedro colocou aqui, ó. Obrigado, de fato, nas literaturas mais antigas que eu li, tinha essa contraindicação. Comecei a acompanhar depois que me inscrevi no Masterclass. Perfeito! Pedro, por isso que a gente tem que estar se atualizando sempre, tá? Eu falo que na época, não faz muito tempo, mas na época que eu estava na faculdade também era contraindicado exercício isométrico para cardiopata, assim como a gente também abolia a musculação. Falava, meu Deus, musculação vai matar o hipertenso, vai matar o cardiopata. E hoje em dia a gente sabe que é carro-chefe. Edson, não estou conseguindo colocar você aqui dentro da live. Peço desculpas, eu acho que não sei se a qualidade da sua conexão não está permitindo que você entre ao vivo. Tá bom? Se você quiser mandar a sua pergunta aqui escrito ou tentar na próxima live, na terça-feira, às 16h30, que toda terça-feira, às 16h30, a gente faz o Café com a Carla.
Então, é uma live aberta, sem tema fechado, que assim como o Jorge, que participou ao vivo, vocês conseguem fazer essa solicitação. Só tomem cuidado, porque, como aconteceu aqui com o Edson, não consegue conectar se a gente está com uma qualidade ruim. Então, se não tiver em rede de Wi-Fi ou conexão não está efetiva, a gente não consegue garantir com que vocês entrem ao vivo, tá bom? Mas podem também participar mandando a pergunta, certo? E aí, pessoal, eu já aproveito para fazer o convite. A gente está aqui nos minutos finais da nossa live de hoje. Lembrando que às 17 horas a gente vai ter mais uma live. E aí sim, é sobre um tema que quem quer trabalhar com saúde, com idoso, não pode perder, que é sobre queda no idoso, que vai fazer parte das nossas lives de aquecimento. Então, hoje é a 7ª live de aquecimento para a Masterclass, que vai começar às 17 horas com o tema queda no idoso, como intervir, tá certo? Então, a gente vai encerrar a nossa live, o Café com a Carla, que, lembrando, toda terça-feira às 16h30, para começar às 17 horas, o nosso café, a nossa live de aquecimento. Aqui, Jabotin colocou treinamento de força, musculação. Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, gente. Obrigado de coração. Fico aqui triste que não consegui garantir com que o Edson participasse. Lembrando que toda terça a gente tem essa live aberta, tá bom? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição. Ainda estou respondendo o box de pergunta, então quem tiver alguma dúvida que não foi respondida hoje na live, vai lá nos meus stories, manda a pergunta que a gente vai estar respondendo para vocês. E aproveitando para fazer o convite, quem ainda não garantiu a sua inscrição para a Masterclass, que é a Masterclass de prescrição segura de exercício físico para grupos especiais, vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de abril, a partir das 8 horas da manhã, um evento 100% gratuito, com certificado online, tá? Carla, não consigo entrar às 8 horas, não tem problema, para os inscritos, as aulas vão ficar disponíveis. Então, é uma Masterclass, é um evento que vai mudar a sua concepção em relação à prescrição a grupos especiais, vai garantir segurança na prescrição e o reconhecimento merecido no mercado de saúde, certo? Espero vocês daqui 2 minutinhos às 17 horas para nossa live de aquecimento falando sobre queda no idoso. Daqui a pouco eu tô de volta, pessoal. Super beijo!